Olá, hoje temos estreia no programa Top TV SC. Conta pra nós, convidados exclusivos com histórias incríveis para contar para todos nós sua história. Doutora Graciela, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Anderson Assmann, vereador, obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje para contar para nós. Laura Zanella, a nossa caçula, seja bem-vinda, obrigada. Professor Vinícius Ventura, de Maravilha, professor, vereador, ministro, uma lista inacabável. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos tratar do assunto com vocês hoje sobre a geração mimimi e a geração neném, do qual vocês com certeza não fazem parte, porque tem histórias interessantes, histórias que com certeza vão motivar outras pessoas para que saiam da zona de conforto. Vou começar com a doutora Graciela. Graci, qual é a sua história? Olá, meu nome é Graciela de Oliveira, eu nasci aqui em Camporã, cresci, estudei aqui e aqui vivo até hoje, minha terra natal, né? Eu gosto muito de Camporã. Eu sou filha de pais separados, minha mãe me criou sozinha, praticamente. Quando eu estava entrando na adolescência, ali entre os 14 e 15 anos, então ela arrumou um companheiro e a partir de então eu tive um padrasto, né? E a gente sabe como é que é a vida vivendo com pessoas que não é do nosso sangue, né? Os conflitos familiares que se tem, mas tudo a gente dá um jeito, né? Eu morei tanto na cidade como no interior aqui de Cunhaporã. E na época que eu estava morando no interior, já com meus 15 anos, né, minha mãe e meu padrasto, após concluir o ensino médio aqui em Cunhaporã, eu resolvi fazer técnico em agropecuária na cidade de Itapiranga. A Itapiranga. Isso, porque eu tinha um objetivo, eu queria fazer medicina veterinária ou então eu queria fazer direito. Mas na época a gente não tinha condições financeiras para estar pagando faculdade. Então eu pensei, vou fazer o técnico, enquanto isso eu vou pensando no futuro, fazendo um caixinha e tudo mais para mim mesma me pagar minha faculdade, né? Mas, infelizmente, um trágico dia, sofri um acidente no colégio agrícola, caí de um telhado de 7 metros de altura e fraturei 2 vértebras da coluna, né? E com isso, então, teve a compressão da medula e desde então, na época eu tinha 18 anos, e desde então eu não consegui mais andar. Eu perdi movimentos das pernas, dos membros inferiores e questões de sensibilidade e tudo mais. Isso foi no ano de 2006. Tu tinha que idade? 18 anos. 18 anos. Flor da idade. Tinha recém-concluído ensino médio e tal. Aí fui fazer esse curso técnico que era pós-ensino médio, né? Mas quando as coisas não é para um ser, né, não adianta a gente querer também ficar insistindo, né? Como que foi assim para você aceitar isso, Graci? Você recebeu essa notícia? Como foi para você, assim, com 18 anos, receber essa notícia e a aceitação ou as perguntas, a revolta, enfim? Então, aconteceu bem naquela fase difícil da vida de todos nós, na adolescência, né? 18 anos, entrando na maioridade e tal. Então, tudo era novidade, tudo é difícil. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas, a aceitar a nossa situação. Eu entrei em depressão, eu tomei antidepressivo por vários anos, agora não preciso mais. Né? Mas você teve que voltar para casa, onde tua mãe e o teu padrasto moravam? Tive que voltar para casa da minha mãe, né? Ter aquela dependência novamente da minha mãe, do meu padrasto, até eu conseguir aprender a fazer as coisas sozinha, pegar a minha independência para manter a vida. Então, nesse ano mesmo de 2006, eu sofri um acidente em março. Eu fiquei 3 meses internada no regional, aguardando pela minha cirurgia. Após eu vim para casa, fiquei uns 30 dias em casa. Aí eu fui para Brasília.
Fui fazer reabilitação. No Sara? no hospital Sara Kubitschek? Ah, sim. Um hospital muito bom, referência, né? Sim. Nacional, internacional. Uhum. E lá eu aprendi a levar uma vida autônoma, se tornar independente novamente. Uhum. Né? Na vida de uma pessoa que já teve uma vida normal Sim. e agora ela tem uma vida com deficiência, é diferente de você nascer com uma deficiência e você adquirir uma deficiência, sabe? É tudo mais difícil. Mas é tudo aprendizado, sabe? E essa tua decisão de fazer direito veio após muita conversa, ou apoio das pessoas, ou foi você mesmo que decidiu que você iria? Olha, eu acho que vem pela história de vida mesmo, pela questão da infância, ter passado dificuldade, pela questão dos pais separados, aí depois a questão do meu acidente. Querendo ou não, a gente fica dependendo do judiciário para regularizar algumas coisas na vida da gente. E eu fui pegando um certo afeto por essa área, assim, e então resolvi, após então fazer vestibular para o direito. Na época era obrigatório o vestibular. Sim. Fui para São Miguel, passei no vestibular e fazia faculdade então em Pinhalzinho. Ia todo dia? 5 anos de faculdade. De ônibus? Indo de ônibus. Ônibus não era adaptado. Dependendo da boa vontade dos colegas para me ajudarem, embarcar, desembarcar lá também. Sim. Mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente consegue. Sim. E com as pessoas que gostam de nos ajudar, uma empatia, uma resiliência. Claro, para tudo a gente precisa ter a família ao nosso lado, nos apoiando nas nossas escolhas, né? Sim. Sim. Nossa, mas é uma história que é só para quem vive, né, que sabe. Às vezes as pessoas ficam olhando para a gente e dizem, não, mas não tem problema, né? É tão feliz, é tão normal, né? Mas ninguém sabe, né, do dia a dia as batalhas que as pessoas enfrentam, né? Na época eu tinha 2 opções, ou ficar me fazendo de coitadinha, dependendo do governo, da assistência social, enfim, dependendo das pessoas, ou então, como falam, né, dar a cara a tapa, sofrer um pouquinho e estudar e buscar uma vida melhor. Sim, sim. E você é uma gigante, então, pela própria natureza, né, pela própria história. Como você disse, tem muita gente que não tem problemas, né, que tem todas as condições de estar aí trabalhando, atuando, estudando, né? E não querem. Então, daí eu me formei em Direito, fiz uma pós-graduação. Hoje tenho meu marido, né? Sou casada, não é a deficiência que vai limitar a gente a levar uma vida normal. Eu tenho meu carro adaptado, eu tenho a minha independência. Eu posso ir nos lugares onde eu quero sozinha, não tem necessidade de ter alguém comigo. Então, todo mundo pode levar uma vida normal. Né? Sim. E eu digo assim, ó, a cadeira de rodas, muitas pessoas olham para mim e ficam, coitadinha e tal, não sei o quê. Mas a cadeira de rodas, ela não me limita, ela me traz liberdade, porque ela me leva onde eu quero ir. Se eu não tivesse a cadeira, provavelmente estaria em casa, deitada numa cama ou num sofá, dependendo das pessoas. Sim, e cada vez mais vai buscando né, novas adaptações, né, novas tecnologias, né, para se adaptar melhor também, né, Graça? Com certeza, para a gente não pode. Não pode, né? Ai, não, a história é incrível. Já vamos conversar mais sobre isso. Anderson Assmann, o que você tem para me contar, Anderson Assmann, além de ser essa pessoa maravilhosa que eu conheci não faz muito tempo? Olá, nega, olá a todos os amigos aqui. Primeiramente é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite. E que história inspiradora, Grazi. Eu fiquei muito emocionado aqui com a sua história. E às vezes a gente reclama de tantas coisas, né? E pelo simples fato de às vezes a gente poder andar já é um motivo para a gente ser grato também, né? E a gente reclama de tantas coisas, né? E essa história, ela nos inspira bastante. E você, Assmann, você trabalha com os seus pais na lavoura, no aviário, é vereador, não é? Você pretende sair da propriedade ou você pretende ficar na propriedade? Então, vou contar um pouquinho sobre mim, né? Eu me chamo Anderson Assmann, sou
Sou agricultor, tenho orgulho de ser agricultor. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu tenho 24 anos, sou vereador também aqui no município, né? E eu pretendo ficar. Eu gosto de fazer o que eu faço, como eu falei, né? A atividade agrícola, eu vejo que a gente tem qualidade de vida no interior, a gente tem uma renda boa. O interior hoje é diferente do que uma vez, porque tudo que se tem na cidade hoje também tem no interior, né? As coisas se facilitaram, temos internet, temos TV a cabo, temos carro para vir, a cidade é pertinho também. Comida em abundância, só que, né, plantar, né? Até nós estávamos conversando essa semana que, por exemplo, nós lá no interior nós temos churrasco a hora que nós quiser. Ô, coisa boa, né, gente? Ó, escutaram, cidade, né? Vocês ouviram, eles têm churrasco. Na cidade isso já virou uma coisa que, com o preço que está tudo, né? Não é todo mundo que tem condição de comer, né? Pelo preço da carne, enfim. Sim. Então nós temos qualidade de vida. Hoje eu digo que o interior há muita riqueza. A gente sempre fala, né, quando a gente vê na televisão as pessoas passando fome, né? Não tem uma cidade que nem São Paulo, você não tem como você cultivar, né, uma horta, ou você criar uma galinha, ou você ter um porquinho. A gente tem, morando em cidade pequena, a gente tem essa qualidade de vida, né? Com certeza, né? E nós lá trabalhamos então com gado leiteiro, avicultura e grãos também, né? A família... Quantas vacas de leite vocês têm? A gente tem 35 na ordenha no momento. E é você, seu pai, sua mãe? Isso. Daí nós temos, na atividade de frango, nós temos funcionário, né? Que nos ajuda. Sim. Nós só se dedicamos no leite e nos grãos. Quantos aviários vocês têm? 200 metros. 200 metros. Até agora, essa semana nós estamos... O meu irmão vai voltar a morar conosco, né? Eu tenho um irmão mais velho que eu, ele é engenheiro agrônomo. Ele mora em Guaraciaba e ele vai retornar, vai morar conosco, vai ajudar a trabalhar lá em casa. Então, a gente pretende ampliar um pouco a atividade de leite. E vai também engrandecer mais ainda, né, a propriedade. Com certeza. E como eu estava falando, né, pelo fato de o interior ter uma qualidade de vida interessante, né, e ele também vê assim, e ele vai voltar. E eu tenho certeza que com o conhecimento que ele buscou e com a experiência de vida que ele tem, ele trabalhou numa agropecuária lá, né, vai agregar bastante para nós e para a propriedade também. Sim, vai agregar muito mais, trazer mais conhecimento, né? Economia, porque hoje se tu não faz as contas na agricultura, né, o que você gasta e o que você produz, você acaba tendo prejuízo, né? A agricultura é uma empresa, né? Você precisa... E assim, é mais complexo que uma empresa, porque numa empresa grande, para cada setor tem os seus funcionários, que só fazem aquilo. No interior você tem que fazer tudo, né? Sim. É você que vai lá e faz o serviço, é você que faz as as compras, sim. Você que faz as contas, né? Você tem que fazer tudo. Então você tem que ter um conhecimento meio amplo da coisa, né? Mas eu sempre digo assim, nós estamos... Conversa hoje sobre a geração neném, né? Mimimi. Acho que no interior a gente já começa cedo. A gente já, desde pequenininho, a gente está lá metido com os terneirinhos e já faz coisas As com atividades martelo. vêm, né? As atividades vêm naturalmente, né? A gente já começa a se desenvolver, vamos dizer, antes para o trabalho, né? A gente já está na adolescência, já faz muita coisa. Já tem E na cidade, por exemplo, um jovem na cidade que não tem trabalho, ele fica meio que o dia inteiro sem fazer nada, né? Fica perdendo tempo, né? E no interior, não. No interior é bem dinâmica a coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta quanto a vereador. Vocês têm algum projeto, que nem na Câmara ou alguma coisa assim, para que esses jovens possam ser, vamos dizer assim, entre aspas, ocupados, estarem, uns cursos profissionalizantes ou alguma coisa nesse sentido? Já foi comentado alguma coisa entre legislativo e executivo? Tem, inclusive, essa semana fui conhecer um projeto lá em Riqueza, muito interessante, que é Casa Familiar Rural. É bem interessante mesmo, assim. Tem o ensino médio junto com o curso técnico. E eles trabalham lá uma semana direto na casa, nos 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. E daí na outra semana você fica em casa e você coloca os seus conhecimentos em prática. Então é importante, interessante para o aluno, porque Sim. aprende e já consegue colocar em prática. E daí não é, por exemplo, quando você sai da propriedade e busca conhecimento, quando você volta, você não consegue aplicar todo o seu conhecimento de uma vez só, né? E assim você já vai conseguindo diluir aos poucos, né? Então eu acho que é algo interessante, que eu vejo que nós temos que incentivar os nossos jovens do interior aqui, né? Saindo no ano, já incentivar para fazer um técnico.
E eu quero fazer isso como indicação também. E até para visitar quem estuda no 9º ano, para falar, mostrar que tem uma casa familiar, porque é algo que vai agregar muito para os jovens, né, para a família e com certeza para o município. Cada propriedade que não tem sucessão é uma empresa que dá arena para o município que está acabando, né? Sim, a minha preocupação é justamente esse período, sabe? Porque nós com 14 anos já trabalhávamos com carteira assinada, né? Então, hoje, claro, tem jovem aprendiz, né? Mas nem todos os setores eles podem ser contemplados, né? Tem algumas limitações, assim, mas eu vejo que a gente também a gente cobra deles, né? Dessa geração, porque que nem, por exemplo, assim, eu faço parte da geração Baby Boomers, né? Sou dos 65, né? Aí veio a geração X, Y, e o que vai ser da geração Z, né? Dos filhos de vocês. O que nós vamos deixar para eles? Porque às vezes a gente diz, eu quero fazer para o meu filho, quero dar para o meu filho o que eu não tive. Né? Então a gente acaba errando, né? E eu não tive nada. Né? Nós tínhamos uma televisão que para ser colorida a gente botava aquele papel colorido, verde, vermelho e azul, né? Então a gente teve que aprender a se virar muito cedo, né? Então assim, eu tenho 2 filhos, mas os 2 são estudantes, mas chega lá no final de semana, tem que vacinar gado, tem que catar ovo, tem que ir para cerâmica, né? Eles precisam aprender de onde vêm as coisas. E hoje eu vejo assim que os pais protegem muito os filhos. Sabe, eles acabam botando, nós pais acabamos colocando os filhos numa zona de conforto, né? Então é preciso que o rapaz ou a guria que trabalha na agricultura entenda da onde vem, né? O sustento da família. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque a gente tá falando aqui sobre os jovens que são a geração neném, mas na minha opinião o grande responsável às vezes é quem educa, né? É os pais, às vezes os pais não impõem limite. Às vezes os pais deixam os filhos muito acomodados, não exigem que façam as tarefas. E começa desde pequeno, desde o simples fato de arrumar a cama, secar uma louça. É ali que tem que começar a desenvolver o trabalho, né? E sobre a geração que você falou também, eu acho que as gerações, uma vez, a geração em 20, 30 anos era tudo parecido. Sim. Hoje, com a tecnologia, a cada 3, 4 anos já é uma geração diferente. Por exemplo, eu estou com 24 anos, quem tem 27 é uma geração totalmente diferente do que a minha. Assim também como eu tenho 21. Com 21 anos, a geração é totalmente diferente da minha. E é mais curto a mudança, né, de geração. Sim. E você, Laura? A Laura tem 16? Eu tenho 16, quase 17. Eita, meu Deus do céu! E o que você tem para contar dessa geração mimimi que tá na idade, hein, Laura? Conta pra nós. Bom, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade. E é mais ou menos isso que o Anderson falou. Eu vejo que tem muita gente da minha idade que fica muito acomodado, sabe? Que é tudo pronto, não, vamos dizer assim, não cumpre com seus deveres e quer tudo na mão. Você estuda em Maravilha? Eu estudo em Maravilha. Que hora que tu pega o ônibus? Eu pego o ônibus em torno de 6h30, 6h40. Volto 12h20. Isso agora nesse período que tem a pandemia? Isso, agora. Senão ficaria até... Uma vez por semana, na terça-feira, eu fico até as 3h30, 4h. Aí eu retorno. E quando eu não preciso ficar o dia inteiro, eu retorno em torno de 12h20, mais ou menos. E 12h40, 12h45 eu saio para trabalhar. E onde você trabalha? Eu trabalho na Cerâmica Cunha Porã. Bem arrumada tá a Laura, né? Ó, na Cerâmica Cunha Porã trabalha, né? Ai, que bom, Laura, que bom. E o que te fez querer trabalhar, Laura? Eu acho que mais assim para começar a criar responsabilidades, né? Sim. Começar, digamos, a vida financeira para mim, para eu conseguir comprar as coisas que eu quero, não depender só dos meus pais, né? Sim. Minha mãe, meu pai é falecido. E criando responsabilidades, né? Ficar por dentro também do ramo que a família trabalha. Sim. Meu avô trabalhou lá o tempo inteiro. Meu irmão trabalha lá, tá à frente da cerâmica, juntamente com o meu tio.
Aham, no caso, a empresa familiar, né? Isso. Mas até eu posso contar a sua história, Laura? Pode. Vou contar pode. a história da Laura. Pode. A Laura também poderia simplesmente se acomodar, né? Poderia simplesmente dizer, olha, eu sou uma vítima. A Laura, com 5 anos de idade, né, Laura? Teve leucemia linfoblástica aguda, LLA. E foi diagnosticada no dia 2 de agosto de 2009. E como presente de aniversário dela, que ela faz no dia 5 de agosto, de 6 anos, foi a primeira quimioterapia da Laura, com 6 anos de idade. Então, assim, teve... 2010 foi, exatamente. Aí a Laura passou por tudo isso, passou por uma transformação, né, Laura? Eu não vou dizer assim que de sofrer bullying, né, com a escola, mas é uma idade onde a gente tem, os amiguinhos querem saber o que está acontecendo e você não sabe explicar. 40 dias internada em Chapecó, né? Indas e vindas a Florianópolis foram várias, né? Ver amigos partindo, ver amigos que tu não, né, não tinha. Então, assim, ó, eu acho que a Laura é bem um exemplo para os jovens, Laura, que poderiam simplesmente dizer, mas eu vou ficar acomodada, né? Tive um problema lá atrás e não quero enfrentar ele. Então, eu queria te dizer assim, que eu tenho muito orgulho do que você faz, do que você está fazendo e seguindo os passos da empresa familiar. E a Laura tem uma curiosidade, a Laura é a primeira faixa preta mulher de taekwondo de Cunhaporã. É superação, né? É superação. Então, o que você diria, Laura? Eu acho que é isso, tipo, tu não pode usar... A vida, ninguém falou que a vida ia ser fácil, né? Só pra começar. Tipo, todo mundo tem os seus problemas. Em algum momento da vida você vai enfrentar alguma coisa. Só que isso não é motivo pra você parar, chegar ali e simplesmente falar, não, eu passei por tal coisa, não vou continuar. Tipo, eu acho que o que você enfrenta na sua vida é motivo pra você superar, você se tornar cada vez melhor e servir como inspiração para outras pessoas. Porque senão, tipo, seria muito fácil a pessoa chegar ali e simplesmente falar, não, eu passei por dificuldade, não vou continuar, sabe? Eu acho que você tem que se superar. E você se supera a cada dia? Sim. Muito bem. Agora temos o professor Vinícius Ventura, que o Vini tem uma experiência com jovens, com pais, né, Vini? Muito obrigado, Vinícius, por ter aceito o convite. Vilar e Maravilha para engrandecer o nosso programa. A nossa cordial saudação, Nega, doutora, Anderson, Laura, que foi minha aluna também. Foi tua aluna. E dizer que é uma alegria voltar para cá, porque foi aqui que eu comecei a minha profissão de professor, né? Foi aqui em Cunhaporã. Mas eu acho que é muito bacana a gente poder ter esse momento para dividir um pouquinho daquilo que a gente vive, aquilo que pode inspirar outras pessoas, né? Aquilo que a gente tem de bom, que a gente pode passar para os outros, que isso permaneça, né? Então, vou acho que seguir mais ou menos o protocolo e colocar... Sem protocolo. Pode quebrar o protocolo. E colocar um pouco da caminhada que a gente tem também, né? Bom, na verdade, nossa família veio morar em Maravilha em 2002. Meu pai acabou sendo transferido do trabalho. Então, a gente veio... E aí ficamos na mesma casa até hoje, enfim. E aquela existência normal, assim, de ir para a escola, os pais trabalharem, né? Depois eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram, então eu fiquei morando com a minha mãe. Logo em seguida, minha irmã, que morava conosco, daí também casou, ela acabou saindo de casa e ficamos eu e minha mãe. E depois de um tempo, então, vieram os pais da minha mãe, os meus avós, morarem conosco. O nono e a nona? Então, assim, sempre desafios, porque, na verdade, pessoas de idade, né? Sim. Enfim, a gente sabe que você tem que, às vezes, mudar algumas coisas, né? E se adaptar a uma nova realidade. E, então, quando eu estava terminando o ensino fundamental, ali, 13, 14 anos... no final da caminhada de catequese, um dia teve um convite para fazer um curso para ajudar na comunidade, para lideranças. Era uma formação assim mais geral. Sim.
Eu aceitei e comecei a fazer o curso. Eu, na época, tinha 14 anos. E aí fiz o curso durante todo aquele ano. No final do ano, eu estava de férias da escola e fui viajar com o meu pai. Só que na viagem, no retorno, nós sofremos um acidente. Eu fiquei hospitalizado durante praticamente 50 dias em Joaçaba, porque o acidente havia sido lá perto. E aí, quando eu voltei para casa, então levei bastante tempo para vamos dizer, voltar ao normal, porque atingiu bastante órgãos, né? A parte interna. Isso foi então em 2013. Daí, naquele mesmo ano, eu fiquei ministro lá na comunidade, né? No bairro União, que é onde a gente participa, é onde a gente mora. E trabalho, então, desde 2013, né? A gente presta serviço nessa função. Depois eu terminei o ensino médio, no nosso Seara da Salete, onde depois eu fui ser professor ainda até hoje. E eu gostava muito de história, de geografia e queria seguir nessa área. Então eu prestei o vestibular na época da UFSC, da UDESC, e eu passei. Mas devido assim às condições financeiras e tal, porque teria que morar em Florianópolis para poder estudar. Então meu pai e a minha mãe, né, que eu ficasse em Chapecó, né, para estudar em Chapecó. Fiquei em casa e ia todas as noites para Chapecó. É um tempo que eu trabalhei aqui também, ia com o pessoal daqui para Chapecó. Terminei os meus estudos lá na Universidade Federal da Fronteira Sul e quando estava próximo do final, eu já era filiado, né, num partido político e fui convidado para ser candidato. E no início, assim, a gente relutou um pouco e tal, mas foi entendido que era uma forma de contribuir com a comunidade. E eu sempre fui muito grato à comunidade, porque especialmente naquele momento que eu fiquei doente, assim, eu vi como as pessoas se uniram, independentemente de religião, de crenças, né? Mas para que eu ficasse bom. Então eu sinto, né, na verdade, desde então, um compromisso em devolver tudo isso que eu recebi, né? E esse serviço, que depois eu acabei sendo eleito para fazer, hoje como vereador, é retribuição, é gratidão que eu tenho com a minha comunidade. Como a Graciela também estava falando, de depender, né, Graci, da boa vontade das outras pessoas, né? As outras pessoas que a gente diz são pessoas que têm essa empatia, que são pessoas boas, porque hoje a gente diz em que mundo nós estamos vivendo, mas na verdade ainda eu acredito que existam muitas pessoas boas. Talvez essa pandemia mesmo veio para nos mostrar que nós podemos ser melhores do que nós éramos antes. Inclusive, o seu pai faleceu de Covid, né? Sim, o pai faleceu no ano passado, no início de setembro. Que, né? inclusive, eram ali nas datas fatais que se definiam as eleições, né? Então, sim. Assim, foi um momento bem delicado para nós, enquanto família, mas como eu já estava bastante envolvido, eu disse assim, não, as pessoas esperam algo de mim, né? E eu preciso dar esse retorno. Então, encarei, apesar dessa perda do pai, né? Encarei o desafio e a gente foi à luta, né? Porque começou em setembro, né? Depois até novembro. Tu foi professor de inglês aqui também, né? Sim. É professor de inglês também, Isso. Né? Na verdade, logo que eu iniciei o curso de geografia em Chapecó, no final do primeiro ano, eu estudei na Inglaterra um tempo. E daí depois eu voltei e eu trabalhei com inglês. Né? Sim. E tu foi inclusive visitar o Papa, né? O Papa não digo, né? Você chegou a ver o Papa, mas que foi lá pro Vaticano. Sim, né? 2 oportunidades a gente teve lá. Exato. Né? Em 2017 e em 2019, início de 2020, a gente também teve lá. Que você sempre ficou em casas de religiosos. De religiosos, né? Bem interessante junto com os jornada. capuchinhos, a gente ficou lá em Roma. É verdade. Nós nos falamos algumas vezes por vídeo ainda. Sim, uma delícia, né? Eu acho sim que isso tudo contribui, né, para que a gente engrandeça. E como que tu se sente hoje, Vini, assim, depois de toda essa tua história, essa tua conquistas que tu teve, o que você espera desta geração de agora? O que você pensa que você pode contribuir a mais para essa geração? Eu analiso da seguinte forma, né? Embora a gente já tenha caminhado bastante, mas assim, eu sou
bom de ano, eu só sou ruim de lataria, né? Como dizem, porque assim, eu tenho 23 anos, né? E, por exemplo, agora eu sou o segundo vereador mais jovem da história do nosso município. E a gente, quanto mais a gente caminha, mais a gente vê que tem que aprender a caminhar. Eu acho que isso assim é um ponto bem importante, né? E da nova geração, eu acho que o que a gente tem, né, hoje é uma realidade de novas conjunturas de família, né? Por exemplo, como a doutora, né, colocava a questão dos pais separados, às vezes, né, de você ser criado junto com uma outra pessoa que não é da família. As famílias estão mais diversificadas hoje também, né? Ou só com o pai, ou só com a mãe, né? São realidades novas, né? Só que essas novas conjunturas não podem permitir que a gente se coloque, como foi falado, na zona de conforto, né? Que é aquele movimento que o canguru faz, que ele fica lá na bolsa, né? Nós somos um outro tipo de mamífero. A gente sai e tem que caminhar, né? Tem que andar, tem que buscar aquilo que é diferente. Então eu acho que a maior inspiração assim para nós, enquanto seres humanos e para as próximas gerações é essa. A gente tem que correr atrás, né? Eu acho que enquanto professor a gente tem assim um papel importante, né? Que é ensinar o aluno a construir. Por exemplo, final de semana corrigi algumas provas e eu sempre escrevo em cima, né? Que quando tem questão de múltipla escolha, que se ela for rasurada, ela não vai valer. E aí o que acontece? Às vezes o aluno vai lá e marca 2, né? Até teve um caso que escreveu assim, certa, errada. E aí eu vou entregar as provas e eu, né, anulo a questão e coloco lá, rasurada. E eles vêm questionar, mas professor, tá aqui marcada, essa era certa, eu escrevi embaixo e tal, não sei o que. Mas no início estava. Então, às vezes, lá na nossa família, né, com os filhos, a gente tem que começar com essas pequenas correções, que elas vão ser os gatilhos, assim, no futuro, que vão propiciar a independência desse jovem, desse adolescente, né, que ele vai se colocar que não é tudo como eu quero, né? O mundo talvez seria melhor ou muito pior se tudo fosse do jeito que todo mundo queria, né? Então, eu acho que a gente tem um papel importante porque a gente está lidando todo dia. Pode ter 15 anos, pode ter 90 anos, todo ser humano está em construção. E hoje os jovens, né, eles estão saindo mais tarde, né, da casa dos pais. Com 30 anos, praticamente, estão morando ainda e dependendo, né, dos pais. Pode falar, Anderson. Eu estou na casa do meu pai ainda. Quantos anos você tem? Tem 24. 24, mas você ainda... Tu não tá com namorada? Ou eu não tô sabendo? Ou eu não tô sabendo dessa fofoca? Nossa geração, na verdade, ela quanto a se relacionar com alguém, né? A gente é mais acomodado, né? Tu pode ver que agora que não tem pandemia, não tem casamento, mas já o número de casamento diminuiu bastante, né? As pessoas não querem mais compromisso. Sim. E, pelo outro lado, eu acho bem interessante também porque tem uma pesquisa até do IBGE que casais de 40 a 50 anos é mais da metade que são separados, né? Sim. Então, os jovens não estão querendo assumir esse compromisso tão cedo, né? Primeiro pensam em ter uma estabilidade financeira, em saber o que é da vida e depois... Sim. A gente sabe, né, que hoje, vamos dizer assim, ó, a juventude não quer mais casar e ter uma casa grande, ter as coisas que antigamente eram, né, eram primordiais, vamos dizer assim. Hoje, tu tendo uma televisão, um computador, uma internet, né, uma Netflix, tá tudo certo, é diferente, a gente precisa entender isso, né, Gra? Mas a gente se preocupa, né? Eu sou uma mãe bem chata. Eu sou das antigas ainda, sabe? João, Marta, tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça, tem que recolher isso, sabe? Às vezes eles nem me dão bola, mas que eu vou lá cobrar, eu vou cobrar, né? Mas a gente se preocupa, né? Que cada vez mais, assim, a gente vê que as pessoas estão demorando mais para sair de casa, né? Eu, por exemplo, eu saí da casa da minha mãe com meus 30 anos, né? Mas no teu caso, porque na tua situação... já tem um diferencial. Nossa! Né? Mas, mesmo assim, foi aos 30 anos, né? Então, eu Sim. já tinha uma certa idade, eu já tinha a minha independência financeira, né? E quando a gente sai do lado dos pais, a gente começa a gatinhar sozinho, né?
Sim. traçar o nosso caminho, o nosso destino e ia começar a dar mais valor às oportunidades. Tu sentiu medo, né, na tua condição quando você saiu de casa? Não digo que seria medo a palavra, mas insegurança. Ah, sim. No sentido, será que vai dar certo? Será que em algum momento eu vou ter que voltar para junto da minha mãe, né? da família e tal? Sim. Mas com o tempo a gente vai vendo que a gente consegue dar conta, sim. Que consegue dar conta, né? Mas às vezes a gente vê que essa zona de conforto ela acaba ficando impregnada, né? Nas pessoas. Parece que ela fica com uma armadura que quanto menos você faz, menos vontade de fazer as coisas, né? Você tem. E Fala, eu acho que esse sair, né? Ele é dolorido. É difícil você, assim, ter que tomar a frente das rompeu, coisas. Né? É como quando a gente nasce. Qual é a primeira coisa que se faz? É chorar. Né? Quer dizer assim, não é nada fácil. Né? A Laura, eu estava comentando que estuda em Maravilha, trabalha. Não é fácil. Né? A gente vem de né? Só que é isso que nos engrandece enquanto ser humano. Cada um que está aqui hoje falando chegou na situação que está, mas graças aos desafios que viveu. Sim. Né? E eu acho que é o que a gente talvez tem que passar para quem acompanha, né? É um pouco essa mensagem de que são os desafios que edificam as pessoas. Exato. E olha, eu vou dizer para vocês assim, a síndrome do ninho vazio. A gente tem isso, os pais têm isso, a síndrome do ninho vazio. Que até então estava tudo bem, porque a casa era agitada, tinha barulho, tinha meia e chinelo espalhado pela casa, e daqui a pouco não tem isso, né? Então, isso eu vivenciei ano passado, quando os meninos foram morar, um em Porto Alegre e um em Santa Maria, sabe? Então, eu chegava em casa, não tinha barulho, são duas personalidades totalmente diferentes, sabe? Então, assim, quando veio a pandemia, que os dois voltaram para casa, né, eu senti a casa cheia de novo, né? Antes era 2 pratos, daí já virou em 4 de novo, né? A gente sente a síndrome do ninho vazio, vocês podem ter certeza que ela é dolorida, porém ela é necessária, sabe? Ela é necessária, tu se preocupa com o que se comeu, se não comeu, por mais que vocês tenham 40, 50 anos, vocês podem ter certeza, a gente cobra, e muito dos filhos, sabe? Mas será que já chegou em casa? Né? Mãe é mãe, né? Né, Grata? Vai me dizer que a tua mãe não se preocupa até hoje. Né? E leva uma comidinha e faz alguma coisa, né? Essas coisas é que... Né? E isso, na verdade, assim, ó, conforta a gente, né? Graciela, e como que era quando você fazia esse tratamento teu em Brasília? Como você ficava em algum lugar? Quem que mantinha? Quem pagava as despesas? Era tudo por sua conta? Então, eu ainda mantenho acompanhamento com eles, com os médicos lá do Hospital SAR em Brasília. Uhum. A primeira vez que eu fui foi no ano de 2006 ainda. Essa primeira vez eu fiquei 30 dias internada lá para fazer todo o procedimento de reabilitação. E aí, após, eu comecei a ir uma vez por ano, a cada 6 meses, né? Uhum. Aí eu vou para fazer o check-up geral, exames e essas coisas, né, necessárias. Uhum. Lá a gente é atendida por uma equipe médica, não é apenas por um médico. E referente às despesas, no caso, a minha mãe, quando me acompanhava, ela ficava em pousada, em casas de famílias, né? Tudo, claro, mediante remuneração, ou hotel. E nas outras vezes que eu ia junto, que eu não precisava ficar internada... Mas a despesa é alta, né? Vocês iam de avião? Daí a gente também conseguiu, depois de um tempo, fazer contato com alguns deputados e ficava nos apartamentos parlamentares deles, né? Sim. Querendo ou não, isso também era uma ajuda de custo muito boa para nós. Né? É uma base de apoio bom, né? Sim. Porque a despesa, principalmente em Brasília, é tudo muito longe e muito caro. Hoje nós temos uma casa de apoio aqui em Florianópolis, né? Para o pessoal que vai fazer tratamento de saúde. Sim. Mas em Brasília nós não temos casa de apoio, não temos aonde ficar. Então as despesas são por nossa conta.
Referente às passagens, questão da locomoção, como é tratamento de saúde, a gente vai pelo TFD, tratamento fora do domicílio. Então, é o Estado que paga a questão das passagens. No meu caso, eu tenho recomendação de ser aérea devido à questão da distância e tudo mais. Pode me dar problema, questão de úlceras e tudo mais, né? Então, eu vou e tenho direito a uma acompanhante. E sempre vai alguém comigo. Mas, quando eu não tenho condição de estar indo alguém junto, me acompanhando, eu vou sozinha. É mais difícil, mas a gente se vira. Acredito. Como a gente costuma falar, né? Quem tem boca vai a Roma. É verdade. Então, se precisar, é só pedir para alguém, ninguém vai te negar uma ajuda. Sim, mas e aí você fica em hotel e a despesa daí por... eu fico em hotel ou então nesses apartamentos parlamentares, né? Sim, porque eu lembro que na época, quando eu era vereadora, a gente ficava no apartamento do deputado Gervásio Silva, hoje infelizmente falecido, e muitas pessoas que faziam o tratamento no Sara Kubitschek ficavam nessa casa. Então, isso também já ajudava, né? Era um apartamento, era uma casa, ela tinha lá uma pessoa que ajudava, ao menos você tinha companhia, você tinha um café, você conseguia comer alguma coisa, levar alguma coisa para comer, porque Brasília tudo é longe. Né? Tudo é ao extremo, não tem nada perto. Você tem um apartamento, mas não tem supermercado pertinho, né? Tem o Planalto, mas não tem uma loja, por exemplo, né? É tudo lá, as quadras são todas elas divididas. E tudo caríssimo. Tudo caro. Principalmente a alimentação. Lá a questão da locomoção, você encontra um quarteirão é só a questão de hotel, outro quarteirão é só alimentação, outro é só comércio. Não tem nada misturado, né? Então, se você quer comer alguma coisa, você tem que andar muito, ou então pegar um táxi, arrumar alguma forma de locomoção, sabe? É tudo muito longe. Para você pedir alguma coisa para comer é mais caro ainda, né? É mais caro ainda. Laura, vocês faziam... Para ir a Florianópolis com os teus tratamentos, também era assim? Sim, quando eu precisei permanecer em Florianópolis apenas quando eu fiz a cirurgia, aí eu fiquei em hotel, e geralmente nas consultas era bate e volta. Eu saía daqui em torno de 7h30 da noite, chegava lá 6 horas da manhã, mais ou menos, aguardava até as 11 para fazer a ficha da consulta, a 1 ia para a consulta, esperava até as 3 mais ou menos para ser atendida, e às 5 retornava. Um bate e volta. Bate e volta. E também, o hospital era tudo longe, o lugar mais próximo para comer era em torno de 1 quilômetro, mais ou menos longe. Comida cara, o transporte, né, tinha que ir de táxi, também era caro, a rodoviária era longe. Então, assim... Além de toda a carga, né, que você ainda tem todas essas dificuldades, né, que você não... Ainda que assim, o tratamento, a quimioterapia, que eu precisava ficar internado por mais tempo, eu consegui em Chapecó, então era mais perto para a família ir e voltar no mesmo dia, ou se precisasse de algum suporte, eu teria meu tio ou um primo meu que moravam lá, também era mais perto. Mas em Florianópolis não tinha ninguém da família. Sim. O deputado Mauro de Nadal, ele ofereceu ajuda, se caso precisasse, graças a Deus não precisei ficar internado em Florianópolis, somente fiquei quando eu fiz a cirurgia, por segurança, mas daí acabei ficando num hotel. Mas é complicado, né? É complicado, é difícil. Então, tudo isso, além de tudo isso, tem essa superação ainda, que não é só você simplesmente dizer, olha, eu vou para Brasília, vou lá para o Sara. Lá no Sara, mas até você chegar lá, olha o trajeto, ou Florianópolis, olha toda a logística que tem, né? Por trás disso. E hoje, assim, questão de deslocamento dentro das cidades, hoje nós temos os Uber. Sim. Então, acaba se tornando um pouquinho mais em conta, né? Mas o Estado, inclusive, ele ajuda com vale despesa para cobrir a questão da alimentação e transporte. Só que os valores que são pagos pelo Estado hoje, eles estão muito defasados. E não supre as necessidades. Então, a gente está na luta aí tentando aumentar esse repasse do Estado para que a gente consiga se manter de uma forma digna. Sim.
E essa forma de fazer com que o judiciário aumentasse, isso seria um papel de deputados, ou de vereadores, ou de executivo, no que pode... Deveria ser feita uma articulação entre o legislativo, deputados e tudo mais, com os nossos representantes, né, nossos governadores, enfim. Sim. Ou então via judicial mesmo. Atualmente, hoje, eu acredito que a forma mais prática seria a via judicial. Sim. Porque no momento que o juiz determina, vocês têm que estarem mudando a questão do repasse para auxiliar os pacientes, não tem dizer que não. Né? Sim. Porque Sim. eu imagino que é semelhante à tabela SUS, né? Que ela é bem defasada. Na verdade, hoje um médico recebe o valor irrisório por um procedimento no SUS, que se ele faz no particular, o valor é 3, 4 vezes mais. E essa tabela eu imagino que seja mais ou menos o mesmo, né? Foi tabelado há, 20, 30 anos e ficou, Sim, né? e ficou, não teve mais um reajuste, né? E isso, na verdade, não só pelos impostos que a gente paga, mas pela dificuldade que já tem, vamos dizer, já tem o problema da doença, ou, né, da dificuldade de locomoção, ainda tem a preocupação de quanto eu vou gastar, se eu ganho X. Né? Então, não é, às vezes a saúde para todos, vamos dizer assim, ela chega a ser um pouco contraditória, né? Porque tem pessoas que necessitam mais. Então, eu acho que tem que ser, sim, revista, tabela, né? Sou parceira no que precisar para nessa divulgação, nessa luta, né? Inclusive, agora nós que fazemos tratamento lá no Hospital Sara Kubitschek de Brasília, nós pacientes aqui do estado de Santa Catarina, nós criamos uma associação. Opa! Foi esse ano que foi criada essa associação. Tem eu aqui de Cunhaporã, tem pessoas de Xanxerê, de São Miguel, de todas as cidades do litoral também, que a gente vai em busca dos nossos direitos, né, para conseguir a questão das passagens aéreas, para deslocamento, tanto do paciente como do acompanhante, porque tem muitas situações que o Estado tem se negado a fornecer as passagens, Sim. inclusive as questões das diárias. Né? Uhum. Agora, inclusive, nós estávamos enfrentando um problema e provavelmente nos próximos dias nós vamos, através da associação, nós vamos ingressar com mandado de segurança para avisando, ajudar nossos colegas. Né? Ah, que bom! Deixamos o canal, então, à disposição da associação, se precisarem do nosso apoio. Tenho a maior satisfação em ajudá-los. Grazi, o que você quer me dizer como seu recado final? Que as pessoas não para desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, no primeiro obstáculo que acharem pelo caminho. Quanto mais difícil para a gente alcançar os nossos sonhos, mais saboroso ele vai ser no final. Né? Sim. É difícil, mas a gente consegue. Basta a gente manter o foco e seguir em frente. Né? Então vamos lá para a Laura. Eu acho que é mais ou menos o que a Gra falou. Todo mundo vai passar por desafios, como eu falei antes, e você precisa continuar enfrentando, porque assim, quando você vê que você superou, você se superou, você achou que você não iria conseguir, no final você conseguiu, é uma coisa gratificante, sim. Você olha para ti no espelho e diz, guria. Você conseguiu. Você conseguiu. Você fez isso, você conquistou. Então, é isso, não desista. Muito bem. Anderson? Acho que as pessoas têm que buscar sair do comodismo, né? Vão atrás que, com certeza, lá na frente você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Como o Vini falou, não é fácil a caminhada, ela é difícil, você vai ter obstáculos pela frente, mas com fé em Deus, você chega lá onde você quiser. Muito bem. Vini? Eu acredito que a gente tem que sempre fazer os outros, né? A gente se enxerga assim, enquanto professor, um papel importante de conscientizar, no sentido de que tem que ser corajoso, né? Tem que ser corajoso e consciente. Quer dizer, isso não significa não ter medo, mas é que saber lidar com as situações e encarar os nossos medos, né? A gente tem que se valer de 2 máximas assim, né? A primeira, ou afunda ou nada. E a segunda, ou senta e chora,
ou levanta e enfrenta. Eu acho que esse é o grande desafio que nós tivemos, que os nossos pais tiveram, que as pessoas que estão vindo aí, a nova geração está vindo, vai ter. Essa nova geração tem um desafio maior, porque Sim. vive um tempo assim que a gente chama de modernidade líquida, né? O que o Bauman, um filósofo polonês, colocava, né? Que você não projeta muito o futuro, você quer viver só o presente. E talvez viver só o presente sem muita raiz e sem muito horizonte não é seguro. Então eu acho que isso nós precisamos passar, né, para aqueles que virão, para que tenham uma existência com significado, com essência. Exatamente. Inclusive, Sartre, né, dizia que não importa o que a vida fez com você, mas sim o que você fez da sua vida. Então a gente tem que ter a consciência de sair dessa zona de conforto e cada vez mais, se a gente puder praticar, né, essa resiliência e essa empatia que está tão difícil, está tão em moda, em alta, mas na prática falta um pouco, né? Então eu quero agradecer de todo o coração a presença de cada um de vocês, tirando esse tempo para vir conversar conosco. Pode ter certeza que, de repente, assim, vocês não se conheciam, mas vocês têm histórias de superação parecidas. Todas as pessoas que vão assistir o programa com vocês, podem ter certeza que vocês são fonte de inspiração para muita gente. Muito obrigada de todo o coração. Nós ficamos por aqui com o programa Conta Pra Nós, da Top TV SC. Um abraço a todos. Clique aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Aê!